5 perguntas para se fazer e entender se tu tá vivendo no piloto automático. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E hoje eu quero trazer essas 5 perguntas que podem te ajudar a trazer consciência para o teu momento, para a direção que tu tá dando para tua vida e para as tuas decisões, porque nos dias de hoje é muito fácil que a gente entre num piloto automático. É muito fácil que a gente vá deixando se levar pelo ambiente externo, onde a gente tem muita informação, onde a gente é a todo momento bombardeado de ideias, de opções, de oportunidades. E pouco tempo, pouco espaço a gente abre para prestar atenção no que a gente está fazendo e vivendo. Viver no automático é quando a gente mais reage à vida do que escolhe, do que toma decisão de fato. Quando a gente vive na pressão, sabe aquela pessoa que está sempre apagando incêndio, que não consegue parar e pensar nas decisões que tem tomado? Viver na pressão das situações externas, então se acontece alguma coisa, eu preciso reagir automaticamente àquela coisa. Ou então, se a minha vida está acontecendo, ela está simplesmente acontecendo, é isso que é a vida, eu não tenho a possibilidade de tomar uma decisão que vai me levar para um outro caminho, então eu só aceito. Só que esse piloto automático que muitas vezes nos tira do momento presente, não é aquele piloto automático que a gente bota para conduzir o carro e aí a gente consegue, sei lá, fazer alguma outra coisa na nossa vida, sabe? Na nossa ali no que tá fazendo, sei lá, conversar, olhar pro lado, estar presente. Não, não. Piloto automático na vida é tirar a nossa consciência do momento presente também. É isso que acontece na prática. Porque se eu não presto atenção ao que eu estou fazendo, eu não sei para onde eu estou indo. E quanto menos consciência eu tenho de para onde eu estou indo, mais irracional e mais destrutivo, inclusive disfuncional, pode se tornar os meus comportamentos no presente. É claro que existem momentos em que a gente entra nesse automático, como, por exemplo, mais uma vez, quando a gente está dirigindo ou quando a gente está, sei lá, lavando a louça, que a gente entra naquele lugar de automatização do processo do que está fazendo. Mas na nossa vida a gente precisa desenvolver esse hábito de chamar a nossa consciência para o presente, prestar atenção ao que a gente está fazendo no momento, esse mindfulness, sabe? De realmente estar presente, vivendo o momento presente, mas não só isso. Prestar atenção às nossas decisões, prestar atenção realmente nos nossos comportamentos e como esses comportamentos estão impactando a nossa vida. E aqui eu preciso deixar claro que o problema não é ter uma rotina, mas o problema em si é não estar presente nela. A verdade é que todos nós hoje temos uma rotina. Eu tenho uma rotina, tu tem uma rotina. Mesmo que tu diga que não gosta de rotina, tu tem uma rotina. Minimamente uma rotina implementada. E essa rotina, ela pode ser vivenciada com presença ou simplesmente no modo deixa a vida me levar, e a vida vai me levando para onde ela quiser. Quanto mais conscientes são os meus comportamentos, as minhas decisões dentro dessa rotina, mais consciente eu estou da minha vida. Mais uma vez, não é um processo em que absolutamente tudo na nossa vida vai se tornar consciente e maravilhoso, que sempre estaremos no presente. É normal, é comum que a gente entre nesse estado automático da nossa vida em alguns momentos em que a gente pare de prestar atenção, mas a gente se lembrar de voltar ao momento presente é importante. É um exercício que a gente precisa permanecer fazendo. A primeira pergunta é: você se lembra o que fez nos últimos 3 dias ou tudo parece um borrão? Se fosse para listar agora, botar num diário exatamente o que foi feito nos últimos 3 dias. Não é que precisa lembrar de todos os detalhes, de todas as tarefas, mas como foi o teu dia? As coisas que aconteceram no teu dia. Tu te lembra do que fez, como fez? A, a segunda pergunta a se fazer é se tu tem tomado decisões baseadas no que quer ou no que os outros esperam de ti, no que os outros querem para ti. É comum, principalmente em pessoas que estão escolhendo sua primeira graduação
ou que estão escolhendo sua primeira carreira, dando esses primeiros passos, mas não só para quem está iniciando, para quem já está realmente fazendo uma transição de carreira, às vezes já tem muita experiência, mas está fazendo uma transição de carreira, de achar que precisa logo tomar uma decisão. Então, por exemplo, para quem está buscando entrar em uma graduação, às vezes coloca tanta pressão na ideia de tenho que entrar logo numa graduação, que entra em qualquer uma porque parece fazer mais sentido ou porque me falaram que é o que faz sentido para mim, sem pensar conscientemente nisso. E é claro que quando a gente não tem muito repertório, muita experiência, essas decisões elas se tornam mais difíceis, mas é importante que a gente pense minimamente no que a gente está fazendo e no porquê a gente está fazendo. Não quer dizer que, mesmo pensando, essa decisão com certeza vai ser a melhor, a decisão certa, mas ela vai ser uma decisão mais consciente, já se preparando para o que virá, porque virá nessa experiência. Às vezes uma pessoa entra sem nem saber, sem nem ter noção do que é esse mundo, do que é essa área. Então, se preparar é também tomar essa consciência. Então, pense a respeito de quais foram as últimas decisões e se essas últimas decisões foram tomadas com base na consciência, então pensando a fundo a respeito dessa decisão, ou simplesmente porque tinha que tomar uma decisão e porque realmente era o que esperavam de ti. Terceira pergunta a se fazer é quando foi a última vez que tu fez algo diferente, algo novo pela primeira vez? Não se trata de estar sempre buscando alguma novidade, mas para a gente prestar atenção se a gente está realmente dentro da nossa vida, sabe? Vivendo a nossa vida. Se eu lembro quando foi, como eu me senti, se eu lembro dessas sensações. Quarta pergunta a se fazer é se o teu corpo tem dado sinais de cansaço, de exaustão e tu realmente ignora, simplesmente ignora. Às vezes é um cansaço excessivo, vindo de uma rotina inconsciente, onde passa horas e horas no celular, onde acorda e já pega o celular, onde não presta atenção nos comportamentos, nos hábitos que tem adotado. Às vezes é mais do que um cansaço, é um desânimo. Como que andam as sensações físicas do teu corpo? Como que anda também o teu cuidado com o teu corpo? Porque o corpo, ele nos dá sinais e é importante que a gente esteja atento a esses sinais. Então comece a prestar atenção a esses sinais. Se há sinais e quais são eles, para que tu possa ir prestando mais atenção nos teus dias, na tua rotina e com isso trazendo mais consciência para esses dias. E por último, pergunte se tu tem notado que o teu tempo está passando rápido demais e que nada efetivamente tem acontecido. Eu sempre reflito sobre como a nossa percepção de tempo também mudou, eu acho que muito depois da pandemia, mas como que está acontecendo tudo isso? Mais do que os dias e os meses passando rápido, como tem sido esses dias e esses meses? O que eu tenho feito? Eu tenho construído algo? Algo tem sentido dentro desses dias e desses meses que passam rápido? Algo floresce dentro de mim nesses dias, nesses meses? Ou não, eles só estão passando e é como se, ao invés de florescer, estivesse murchando. Há pessoas que têm essa sensação de, ao invés de florescer, de sentirem que há algo realmente que não tem nada. Então, prestar atenção nisso é importante. Será que eu estou vivendo tão no piloto automático? Será que essas sensações, esses sinais que o corpo me dá, às vezes é até realmente algum transtorno, um início de depressão, enfim, e que eu preciso investigar, eu preciso ir atrás, ir a fundo, compreender, para que eu possa melhorar e aí com isso começar a florescer na minha vida. É não se deixar murchar e morrer ainda em vida. Se tu parou para pensar e percebeu que respondeu que sim para mais de uma dessas perguntas, talvez seja a hora realmente de pensar. Porque apesar de ser um mau sinal nesse momento, o bom sinal é que há um caminho. Há um caminho para mudança, para melhora, e prestar atenção a isso é só o primeiro passo.